Estamos em maio e a Igreja Católica dedica esse mês a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. É nesse período que os fiéis realizam diversas demonstrações de fé e práticas devocionais a Nossa Senhora. Coroações, oração do terço, momento mariano. Quer saber de onde surge tudo isso e qual a importância dessas práticas? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o seminarista Ronan Costa Silva. Mas antes de começar a nossa conversa, Ronan, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você receber a notificação. Ronan, estamos no mês de maio, no meio do mês, e vemos várias manifestações devocionais à Nossa Senhora, seja por crianças, adolescentes, jovens, adultos. E aí eu te pergunto, como a fé ela é trabalhada, ela se envolve nessas práticas devocionais? Bom dia, Lucas. Minha saudação a todos vocês que nos acompanham por meio deste vídeo, dessa entrevista. Bem, a religiosidade mariana é muito marcante na espiritualidade do nosso povo, especialmente do nosso povo aqui em Minas Gerais. O nosso povo mineiro foi catequizado principalmente pela religiosidade popular. Desde os tempos do Brasil colônia, devido à baixa existência de clérigos nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas igrejas locais, os leigos foram assumindo o trabalho de evangelização. E daí surgiram as irmandades, os ermitães, que perduram, por exemplo, aqui na nossa região de São João del Rei, até os dias de hoje. Então, dentro dessa religiosidade do povo, a espiritualidade mariana ganhou um destaque todo especial, e dentro dessa espiritualidade, diversas práticas devocionais, como os terços, a oração do terço, a oração do rosário, as novenas, as ladainhas, as coroações, né, ganharam ali grande destaque para que o povo conseguisse manter a sua fé viva diante da simplicidade, diante de tudo aquilo que era possível ser feito ali no contexto do padroado no qual essas pessoas estavam inseridas. E acaba que alguns títulos marianos ficam mais populares, assim dizendo. Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima. Isso tem algum significado também pela identificação do povo? Com certeza, né? O povo, a religiosidade que o povo desenvolveu, né? E que o magistério da igreja vem cada vez mais valorizando e também ali buscando a sua purificação plena, né? Está inteiramente ligado com a vida das pessoas, né? A religiosidade mariana, a religiosidade popular, é uma religiosidade profundamente ligada com a vida prática das pessoas, com o contexto histórico no qual ela está situada. Então, Maria está profundamente ali inserida dentro da vida que essas pessoas levam, né? Então, daí diante das dificuldades que as pessoas encontram no seu dia a dia, diante ali das vicissitudes, né, que elas sofrem, as pessoas buscam títulos marianos que justamente ali se relacionam melhor, né, com as dificuldades que elas enfrentam no seu caminhar sobre essa terra. E até mesmo relacionado à prática oracional. O terço, por exemplo, ele acaba sendo mais acessível do que a própria palavra de Deus, porque a pessoa não precisa saber ler para lhe fazer a meditação, né? Com certeza, né? O terço, o rosário, surgiu, né, na história da igreja, justamente ali num contexto em que as pessoas não conseguiam meditar os salmos, né? Não tinham conhecimento do latim, e a partir disso, em substituição à meditação dos salmos, foram sendo substituídos pelas ave-marias, né? Pelos terços, sempre ali intercalando também com os mistérios da nossa fé, através
da meditação do Santo Evangelho ali a cada mistério. Então nós vemos que a religiosidade popular, ela é mais simples, ela toca ali na experiência do povo e ela não está tão ligada justamente ao catolicismo oficial, mas ela busca dar sentido a tudo aquilo que a igreja prega através da vivência junto a essa religiosidade ali na vida dessas pessoas. E é muito comum nesse mês de maio as homenagens à Nossa Senhora, e uma delas mais comum é a coroação, né? Você está trabalhando lá na paróquia de Prados, lá tem esse costume, essa vivência junto da comunidade, né? Não só lá, todos os lugares, um grupinho de criança, roupinhas de anjo, todo mundo fazendo essa homenagem. E como que essa homenagem pode envolver e até mesmo catequizar crianças e adultos? As pessoas, elas entenderam que era necessário ali criar momentos todos especiais para elas externarem essa devoção que elas possuíam, né? O mês de maio é um mês em que as pessoas se utilizam para externar todo este amor à Nossa Senhora, né? Nós não sabemos ao certo qual a origem de se dedicar ao mês de maio à Nossa Senhora. Alguns estudiosos que relacionam essa dedicação do mês de maio à Nossa Senhora, por exemplo, à cristianização de devoções pagãs, né? Desde a Grécia Antiga, desde a Roma Antiga, né? Colocando ali as deusas, né? Da fertilidade, da vegetação, associando esses costumes à Nossa Senhora, né? De certa forma cristianizando aquilo que já existia, né? Alguns estudiosos também destacam que houve durante a Idade Média a dedicação de exercícios espirituais ao longo de todo um mês à Nossa Senhora. Então, a partir disso, buscou-se desenvolver no mês de maio um tempo todo especial a Maria Santíssima, né? Especialmente porque nós somos herdeiros, né, de uma cultura ibérica, de uma cultura europeia, no qual o mês de maio é o mês em que se inicia a primavera, é o mês das flores, é o mês em que os dias ficam mais longos, em que o sol, de certa forma, ali ganha destaque, né? Então, tudo isso, todos esses elementos da natureza são associados à Nossa Senhora e são ali elementos que são colocados para fortalecer essa devoção mariana. E dentro dessa devoção, busca-se justamente ali se imitar aquilo que as pessoas creem, né, que seja o céu, né? Então as crianças, símbolos de toda a pureza humana, né, se vestem de anjos e coroam Nossa Senhora, que é tida como a mãe de toda a humanidade, a rainha da terra e a rainha do céu. Então são práticas devocionais, todas especiais, né, que nós vemos neste período e que nós devemos sim incentivar, né? Porque muitas vezes ali junto às crianças, por exemplo, é a primeira oportunidade que elas têm de ter uma participação ativa ali na comunidade. É a primeira oportunidade que elas têm de se inserirem realmente ali na atuação junto às outras crianças e junto também ali à catequese na qual elas já participam. E vai muito além do que uma apresentação em si, é algo que se conecta para a vida. Depois de certeza. adulta, a pessoa tem aquela lembrança e recorda sempre cada vez mais essa devoção. Com certeza, são marcas que ficam durante toda a existência da pessoa, né? É muito comum, né, nós chegarmos nas casas, né, e nós conversarmos, por exemplo, com as mães, e nós vemos que elas incentivam as suas filhas a coroarem justamente porque elas coroaram na infância. Então ali é o momento de um despertar para a fé. É o momento que a pessoa consegue ali se conectar com a devoção na qual elas possuem. É o momento em que elas podem ali externar todo o amor que elas sempre aprenderam de Nossa Senhora e que é um amor que liga diretamente a Jesus Cristo, que liga diretamente a Deus. E falando em casas, também é comum você chegar em casa de qualquer católico
e deparar com algum altar, algum oratório com a imagem de Nossa Senhora, normalmente uma vela acesa, uma flor, principalmente nesse período de maio. E aí eu te pergunto, para a gente encerrar nossa conversa, que esse mês temático é uma forma também de incentivar essa questão da oração à Nossa Senhora e principalmente também em um momento de família? Com certeza. Os documentos recentes do nosso magistério têm destacado a religiosidade popular, de uma forma geral, e não somente a mariana, como a detetora de uma grande força evangelizadora, né? Então nós vimos aí, por exemplo, no tempo da pandemia, em que nós estávamos impedidos de nos reunirmos nas nossas igrejas, do quanto foi necessário nós transformarmos os nossos lares em pequenas igrejas, em igrejas domésticas, né? E a prática do nosso povo de, por exemplo, de dedicar o mês de maio a Nossa Senhora, já foi um grande auxílio nesse sentido, né? Nós tantas vezes já nos reunirmos nas nossas casas, na nossa vizinhança, por exemplo, na época do Natal, para as celebrações das novenas de Natal, e em outros momentos, diversos outros momentos, nas festas das comunidades, né? Então, nós fazermos do mês de maio momentos em que nós colocamos em prática e exteriorizamos toda essa nossa devoção, é o momento justamente de nós marcarmos, né, este tempo tão importante e que nos leva ali a uma proximidade cada vez maior com Deus, né? Maria, como destaca lá nas bodas de Caná, sempre nos orienta a fazermos tudo o que seu filho nos disser, né? Maria nos aponta ao Cristo. Então, as devoções, elas são importantes para todos nós, né? Elas fazem parte da nossa vivência, da nossa experiência de fé. A igreja tem buscado cada vez mais fortalecer essa nossa vivência de fé e ela sempre busca nos ajudar no sentido de purificarmos, para que nós não caiamos também nos extremismos, né? De colocarmos, por exemplo, Maria acima de Jesus Cristo, né? Maria é um referencial que nós temos, um referencial da vida cheia de virtudes que nós devemos espelhar a nossa própria vida, um exemplo que nós devemos seguir. Então Maria nos aponta este caminho, essa vivência da vida plena, a vivência cristã plena, e sempre nos orienta a nos aproximarmos cada vez mais de Jesus Cristo. Então, por isso que nós podemos usar este mês para nos fortalecer cada vez mais a nossa fé e a cada vez mais nos aproximarmos de Deus. E é um convite, então, você aí de casa, que ainda não se envolveu com esse mês temático, ainda tem tempo, ainda juntar a família, fazer sua oração do terço, que é o pedido de Nossa Senhora, e homenagear, sim, a Mãe de Jesus. Né, Ronan? Com certeza, né? Ronan, muito obrigado por partilhar conosco essas culturas e também essas práticas devocionais da nossa igreja. Muito obrigado. E muito obrigado você de casa também por conversar com a gente. Semana que vem, mais um encontro marcado. Um grande abraço.